Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 3 de maio. Foi por isso que eu apareci aqui, dia 3 de maio, sexta-feira. Estou de volta aqui na análise de fechamento do pregão e quero estar mais presente aqui com vocês. Kaique vinha tocando mais aqui esse conteúdo, mas vai continuar aqui também como principal responsável, mas eu vou aparecer mais vezes aqui. Espero que vocês gostem dessa notícia. Vou falar hoje aqui de Ibovespa, de ativos que vocês solicitaram na análise de fechamento anterior, de operação que foi encerrada, operação que foi aberta aí pelo Kaique, enfim, dar minha contribuição aqui para vocês nessa análise de fechamento, compartilhar aqui minha leitura do mercado com vocês, espero que gostem. Vamos lá. Lembrando que se gostar, deixa um like, um joinha, vou rodar aqui a vinheta, e aí você já aproveita para deixar um like, joinha, já pedir análise para o próximo análise de fechamento pregão também, escrever no comentário. Agradeço demais a sua participação. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa, que fechou o pregão aí com alta, tá saindo, deve ter algum outro ativo ainda com um leilão de fechamento, mas não deve alterar muito mais aqui não, alta de 1,1% no dia, trazendo para uma semana positiva aí de alta de 1,57%, então algo favorável, dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, depois de ter batido na média móvel de prazo maior, que é a média móvel do gráfico mensal, aqui do lado, ampliando aqui o gráfico. Então o índice no mês passado caiu, bateu aqui e é um ponto de começar um processo de recuperação. Gerou um sinal de alta na semana passada, essa semana está vindo para fechar a semana, veio para fechar a semana acima da média, confirmando o movimento de subida no gráfico semanal. Ponto positivo. E, a favor disso, o índice, quando ele bateu aqui na região, que era o principal nível de antigo suporte e poderia funcionar como resistência, gerou um sinal de baixa, que anteriormente, esse sinal de baixa aqui, ó, esse de 1% normalmente queda, quando caía mais do que 1%, como foi o caso aqui, a gente disparava o movimento de baixa. Caiu mais do que 1%, movimento para baixo. Caiu mais de 1%, caiu o movimento para baixo. Então era o normal de acontecer. Gerou um baita candle de baixa, reverteu para cima no pregão seguinte, foi o pregão de quinta-feira. E o pregão de hoje confirmou o pregão seguinte. Então eu até comentava, se voltar para cima do 127,640, enfraquece a tendência de baixa. Poxa, Dalton, tendência de baixa, já tem aqui até um fundinho duplo aqui. Beleza, mas está toda ela dentro desse movimento de queda. Esse é o principal nível de topo, a principal região aqui de reversão da estrutura de baixa do gráfico diário para uma estrutura mais de alta, que confirmaria a superação dessa máxima aqui, ó, é basicamente a superação dessa máxima aqui do diário. Então, confirma um fundo ascendente a favor da tendência de alta de médio a longo prazo, e também lá no gráfico semanal quebra uma sequenciazinha de máximas descendentes aqui, de máximas que eu digo uns pequenos níveis aqui descendentes, uma correçãozinha fraca de todo esse movimento de subida. Então a gente tenderia a ter um cenário muito mais alinhado para cima. Mas de maneira geral a gente está dentro de um viés de alta, resumindo, a gente está dentro de um viés de alta de curto prazo, não podemos esquecer, o ponto de alerta é, nós geramos aqui 10 pregões e aqui caiu em 7. Então a gente está gastando mais energia para chegar aqui em cima. Então, beleza, o viés é de alta, mas para romper isso aqui tem que romper. E aí, na sequência, as sinalizações para cima reforçam ainda mais essa mudança de cenário do Ibovespa. Mas a semana termina de forma bem positiva para o índice. O que muda esse contexto positivo e volta a realinhar para baixo? A gente já para ver aqui que a média de menor periodicidade está abaixo da de maior periodicidade. Se retornar para baixo da região desse candle aqui, preto, voltar para baixo aí do 125, 924 a 125, 855, configura-se uma expectativa muito maior de vir nessa região aqui azul, ó, de retração de 50 a 61,8%, principalmente visível aqui, ó, desse movimento de alta do gráfico mensal. Mas por enquanto, maior probabilidade é de romper ali a região dos 130 mil pontos. Mini índice, vindo para fazer, vou tirar aqui aquela questão do ajuste, né, olhando, vem fazer algo parecido, já está batendo aqui na região de resistência importante. Então, essa região sem o ajuste, ele na faixa 130,405 e o ponto mais alto 131,380. Então, ponto positivo também, anulou ontem o sinal de baixa,
para cima, de maneira geral, focando lá para a próxima semana, você olha para um gráfico de 120 minutos, está aqui para cima. Olha para um gráfico menor, 60 minutos, está fazendo correção, está vindo para cima. O fato é, continua gerando sinal de alta em cima de nível de suporte, foco maior em compra. Tá dando, abriu subindo segunda-feira, foco maior em buscar uma operação de compra de day trade. Quanto mais próximo voltar ali na média, seja a média do gráfico 60, do 120, ou mesmo do gráfico de 30 minutos, recuou aqui, bateu na média, começou a gerar sinal de alta, foca em buscar compra. Porque no momento, olhando para o gráfico diário, a gente está dentro de uma expectativa mais positiva, de buscar uma região de topo ali, mais ali para cima. Então, foco maior em buscar a operação de compra. Onde é que daria para pensar em venda? Se para passar a proporcionar sinal de baixa abaixo desse patamar, pensar em venda no sentido de mais alinhado para buscar um outro nível de suporte aqui, ou seja, abaixo dessa região dos 129,645, um pouquinho mais para venda. No dólar, a gente já teve o sinal contrário. Olha só o tamanho desse sinal de alta do diário. E aí ontem ele já gerou um sinal de enfraquecimento desse sinal de alta. Hoje ele reveste completamente o sinal e ele está vindo para um fechamento abaixo desse gap aqui, ó, do 102, que é um dos pontos que eu comentava principalmente no Morning Call ou no Instagram, falando assim, ó, dólar abaixo do 105, 102, fechamento abaixo desse patamar, enfraquece a tendência de alta. A gente pode até dizer que também, assim como o Ibovespa, a gente já estaria dentro de uma tendência de baixa, com esse pivôzinho de baixa do pregão de hoje. Mas para mim o dólar ainda, enquanto não perder aqui essa região dos 5,107, 5,107 não, 5,007. Enquanto não perder o 5,007, o gráfico sem um ajuste, ele está dentro de um contexto ainda de alta, apesar desse contexto de alta ter enfraquecido e no momento traz um viés de baixa. Tá? No momento aí um viés de baixa. A linha ainda em cima da média, do semanal dentro do movimento de baixa, mas a expectativa maior, assim como o Ibovespa buscar os 130 mil pontos, expectativa maior do dólar voltar para essa região aí dos 5.016,5 a 5.007 pontos. Para o dólar voltar a trazer um cenário mais positivo, o que vai ser relevante é o para aqui nessa região de suporte desse topo anterior, gera de novo um sinal de alta desse aqui e gera a confirmação do sinal de alta que não aconteceu aqui, superar no máximo do que no anterior. E olhando para o próximo pregão, 120 minutos, está dentro de um viés de baixa, para de subir aqui fraquinho, no G60 vai ter um topo aqui, ó, nessa região, aí ó, aqui eu venho aqui, bate na média, no sinal de baixa, isso aqui aconteceu por conta lá dos dados de emprego dos Estados Unidos, travou aqui o mercado no dia de hoje, mas o fato, mesma coisa, abriu subindo, bateu na média, gerou sinal para baixo de 60, foco mais em trabalhar na venda, que é o caminho mais provável ali para o dólar. Por outro lado, tá vendo esse grande candle de baixa? Não veio nada para baixo da mínima dele. E na semana que vem aqui, rompe essa máxima, opa, já era. Essa é a primeira interpretação do mercado. Então, volta a focar muito mais em compra, principalmente para cima da região ali dos 511 e a 5,127. Seguindo agora para a gente falar DI a gente está tendo aqui uma sinalização para baixo, enfraquecendo ali a subida, mas por enquanto, ó, topos e fundos descendentes fraquinho comparado a esse movimento de subida, para também quebrar a estrutura de alta, voltar aqui para baixo dessa região dos 9,87. Ou ficar abaixo das médias, a média de menor periodicidade vir para baixo das médias de maior periodicidade, isso também seria um indício mais negativo. Deixa eu até botar a média certa aqui. Então isso seria algo mais negativo. Mas por enquanto o viés é de baixo, de poder buscar algo mais para baixo aqui, mas o fato de se ficar aqui enrolado aqui, ó, gerar um sinal de alta, é como se o semanal estivesse caindo aqui de fraquinho e depois gerasse um sinal de fundo. Então é algo que a gente tem que ficar atento aí na próxima semana principalmente, mas por enquanto anulou um grande sinal de alta, expectativa de continuidade do movimento de queda aí de curtíssimo prazo para o DI juros, o que é bom para a nossa bolsa, né? Petrobras, enquanto o nosso Ibovespa fechou com alta de 1,09%, tivemos Petro gerando um engolfo de baixa no pregão de hoje, um sinal de baixa no gráfico diário. Essa ação está em tendência de alta, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, só que não significa dizer que já está no ponto de comprar. Poxa, caiu bastante a hora de comprar? Não encaixaria ainda para mim. Então, de forma simples, eu olharia para, por exemplo, esse movimento aqui inteiro, esse movimento aqui, ó, dessa máxima até essa aqui, essa pequena, opa, peguei o Fibonacci errado, Fibonacci de projeção. Aqui, ó, esse ponto aqui assim, ó, eu olharia como nível de suporte, tem a média, tem isso aqui, e tem mais os 61,8%. São pontos. Aí eu olho para outros níveis de preço, para verificar, e tem esse aqui também, ó, que é um ponto que está sendo testado agora. Mas o fato é, depois desse sinal de baixa, se não evoluiu muito forte para baixo, bateu em um próximo nível de suporte, gerou sinal de alta, foco maior em compra.
O ideal é que te tenha uma correção um pouco maior no preço ou no tempo. No tempo é ficar aqui de lado, mais candles, a média se aproximando, para gerar sinal de alta. Então, é o que mais me chamaria atenção para se buscar alguma compra de swing trade em PTR4. Nesse momento, ela gerou foi mais um sinal de saída ou realização de lucro para quem estava comprado aqui debaixo desse movimento de subida. Na Vale 3, o dia foi de leve alta, 0,11%, não conseguiu ainda quebrar a estrutura de baixa, que na minha opinião é essa aqui, ó, na Vale do gráfico diário. Ela está dando um movimentozinho fraco no gráfico semanal, que normalmente quando isso acontece a gente tem um sinal mais relevante de baixa, ou seja, quando você tem um movimento mais picotado, que se aproxima das médias, é sinal para baixo. Mas ele não aconteceu ainda. Fato que ele está mais fraco. O que mais me chama atenção para compra nesse papel? Qual o cenário? Não é que ele não vá subir, tá? Isso é importante. Mas qual o cenário que mais me chama atenção em Vale 3 para compra? Esse aqui, ó. Acima da região 65 a 64,75. Rompe essa região e depois gera sinal de alta já com as médias mais alinhadas para cima. Ou ele fica mais tempo aqui enrolado, faz um movimentozinho até mais limpo aqui para baixo, depois gera um candle abrindo um movimento mais forte de subida. Nesse momento, por mais que o papel suba, não seria o ativo que eu, vamos dizer assim, direcionaria o capital para compra de curto prazo. E lembrando, eu não sei o que vai acontecer com o papel, só sei que a decisão que eu tomaria dentro do contexto que ela tem, não seria a minha escolha a Vale 3, só isso. Em termos de swing trade, não seria ainda minha escolha para as operações na ponta compradora, e independentemente se vai para cima ou vai para baixo. BPAC 11, o Kaique passou uma recomendação de compra aí no pregão anterior, que hoje bateu no objetivo. Essa operação proporcionou-lhe um ganho de 3,36%, e isso gerou para o capital total 0,75% de ganho na operação. Todos os detalhes estão lá dentro do aplicativo DV Invest, tá? Mas o fato é que o ativo, olhando para um contexto aqui, voltando aqui à questão do ajuste, ó, mensal, assim como o Ibovespa, foi testar a média. Então é um ativo que também pode estar em tendência de alta de médio a longo prazo, é um ativo que chama atenção para as operações de prazo maior. O rompimento da máxima de abril 36,79 reforça a chance de subida para o BPAC 11. Aqui é um ponto importante de desafio para essa ação. Comprar ele aqui não era o que mais me chamaria a atenção. Onde é que ele quebra a estrutura de baixo? Aqui em cima, ó. Depois de quebrar esse movimento inteiro de queda. É onde ele mostra que realmente os compradores ganham força. Por quê? Porque superam a região importante de resistência, que é essa região desses dois fundos, e quebra o último topo descendente mais relevante do gráfico diário, que é basicamente a região ali que fica entre os 36,67 a 36,79. Para compra, de maneira geral, se ele vem aqui, para aqui em cima e gera sinal de alta, ou seja, dá algum indício que ele passou para cima de um determinado nível de preço, fundos anteriores, ou se sustentou acima das médias e gerou um novo sinal de alta, beleza, oportunidade de compra nesse ativo. Para quem está comprado no swing trade nesse papel, o que seria pior é voltar a fechar abaixo dessa região de gap, ou mesmo da média móvel exponencial 3 período e gerar nova mínima na sequência. Seria o sinal mais de possível saída, e para quem quer um stop mais curto, a perda da mínima desse candle de sexta-feira. Mas lembrando, ela já bateu no objetivo. GGPS 3, recomendação que o Kaique fez no pregão de hoje, todos os detalhes do ponto de entrada, objetivo, qual é o objetivo da operação, onde está o stop dessa operação, quantos por cento do capital alocar nesse papel, está lá descrito dentro do aplicativo DV Invest. O papel veio aqui para baixo, fez ali um fundo duplo, um pivô, uma quebra do último topo aqui, volta para baixo e gera um sinal de alta. O ideal para gerar uma expectativa maior de subida, para que essa operação comece a ganhar força aqui para cima, é que ela faça a superação da máxima do candle de hoje. Girou um fundo, mas perdeu força nesse topo. Se superar essa máxima, reforça a chance de subida do preço. Por outro lado, você comprou também, está posicionado aqui, essa região para baixo aí é uma região que não seria legal ele perder esse nível de preço aí. Pegando os pedidos que vocês enviaram dentro dos comentários da última análise de fechamento do pregão, começando com B3SA3, alta de 2,98%, ela quebra então uma estruturazinha de baixa aqui, curta, mas quebrou, então fica com a tendência indefinida de curto prazo, tanto que lá no gráfico semanal, depois de um longo movimento de baixa, que chega na região de suporte, gera um sinal de alta. Então ela gerou uma expectativa de subida. Se você comprou esse papel aqui, eu deixaria um stop no mínimo aqui abaixo do gap ali, do fechamento completo do gap seria em R$ 11,06, 6 centavos, colocaria ou em R$ 10,99 ou em R$ 11,05, aqui embaixo. 11,05, aqui embaixo. 11,05 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 aqui em
Se você está de fora e está tentando pegar um movimento de subida dessa ação, tem a alternativa de tentar pegar ali alguma sinalização de alta no gráfico 60 minutos, fundo ascendente, ou no próprio gráfico de 120 minutos, que está recuando aqui. Fundo ascendente ou pivô de alta, vou comprar aqui esse rompimento, botar o stop aqui, vou tentar pegar algo para cima. São alternativas de entrada. Se vier aqui na média e gerar sinal de alta, melhor ainda, stop mais bem protegido para B3 e SA3. Né, pelo gráfico diário, enfim, teria que evoluir um pouquinho mais para buscar uma entrada um pouquinho mais interessante. Teria que ser um pouco mais de entrada de imediato, botar o stop aqui, ou buscar uma entrada pelo intraday para refinar um pouco mais a questão do stop. CPLA6, a ação também quebrou a estrutura de baixa, ou seja, ela vinha na tendência de baixa, topos e fundos descendentes, já não está nessa tendência de baixa, a tendência ficou indefinida, mas com viés de alta, 2 candles com bastante força compradora. Se olharmos para o gráfico semanal, depois também uma movimentação basicamente dentro desse movimento de subida aqui, ó, o semanal dentro desse movimento de subida, até supera essa máxima, mas nenhuma relevância, vem aqui para baixo, é como se a correção, isso aqui tudo fosse correção. E aí gera uma bela semana fechando aqui em cima. Então ela basicamente, ela está dentro de um viés de alta, quase que dentro de uma tendência de alta, mas tem algumas confirmações extras, essa média voltando para cima da média de maior periodicidade, reforça um pouco mais. O que eu me chamaria atenção em termos de estratégia para essa ação? Focar em compra. Aí tem alternativas mais arrojadas, que é comprar aqui com stop aqui, porque um rompimento com fechamento aqui em cima. Por que mais arrojada? Porque tem resistência muito próxima, relações com retorno desfavorável. A principal que me chama a atenção é a estratégia de aguardar alguma correção, seja no gráfico diário ou no gráfico de menor periodicidade, 120, ou seja, um movimento longo de subida. Se o 120 der uma enroladinha aqui, gerar pivô de alta, possibilidade de compra. Se o 120 voltar um pouco mais para baixo, gerar um sinal de alta também em cima de nível de preço aqui, média ou topo anterior, também possibilidade de compra. Então são as alternativas que mais me chamam a atenção, além do gráfico diário também corrigindo, gerando sinal de alta. Importante, seria bom manter-se acima dos 9,38 e preferencialmente acima da média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico diário. Dentro do setor de energia ainda, a CEMIG 4 está muito bem, a ação em tendência de alta em todos os prazos operacionais. Entre comprando aqui, depois desse candle aí de reversão chamado de estrela cadente? Não por conta do candle, mas por conta já de todo esse movimento. Mais uma vez, pelo diário, a relação com o retorno fica pior. Aí teria que recorrer a um tempo gráfico inferior, como 120, para buscar uma compra mais embaixo, preferencialmente testando a média e gerando sinal de alta, para tentar pegar a continuidade do movimento de subida. A outra forma mais interessante ainda em termos de relação risco-retorno no diário, fundo ascendente, sinalizações de alta que seja acima dessa região de topo e não retorne abaixo da mínima desse grande candle de alta, ou seja, não retorne para baixo dos 9,85. Depois a LET6, ação que veio com um movimento muito relevante aqui para cima, agora está no seu principal desafio. Então, comprar aqui não seria minha escolha, por mais que gerou um sinal bom lá no gráfico semanal, uma semana com alta de 5,92%. Agora, parou nessa zona de resistência, lateralizou, pivô de alta, compra. Veio mais para cima, corrigiu, fez fundo ascendente, compra. Então, enquanto estiver gerando sinal de alta, melhor ainda, abre a próxima semana superando a máxima dessa semana. E no decorrer da próxima semana ou das próximas semanas, passa a proporcionar fundo ascendente. Sinalizações de alta no gráfico diário, foca em compra no papel. Quem tiver comprado, aí atenção especial no sentido de proteção aí dessa operação, botar um stop pelo menos aqui embaixo, dar um espaço para o preço dar uma recuada aqui, já sinal de alta, 120 minutos, que pode inclusive também trazer oportunidade de compra por meio de fundo ascendente testando a média móvel exponencial de 13 períodos ou gap de alta nesse processo de subida. Então, lembrando, a LET6 ainda dentro de um contexto de baixa, não quebrou a sua estrutura de baixa ainda. E está testando, por mais que o movimento tenha sido forte, está testando zona de resistência. A primeira zona de resistência importante que está batendo é essa aqui. Essa é a principal. Olha lá no semanal como ela é importante, ó aqui para trás. Muito importante. Então, para quem está comprado no swing trade, quem quiser colocar stop mais curto, aqui embaixo. Quem quiser colocar stop mais bem protegido, aqui mais para baixo desse candle, e melhor ainda se for abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos. Braskem, a ação fechou muito bem o pregão de hoje com alta de 4,49%. Para anular o seu viés de baixa, aqui ela precisa romper essa máxima, que está localizada a 23,45.
A ação nessa semana está proporcionando um fundo ascendente em cima de uma zona de suporte, era aqui para trás fundo, topo, aqui foi uma tentativa de gerar um topo e foi mal sucedida, médias móveis já alinhadas para cima, então é um ativo até interessante, tá? Se romper essa máxima aqui, dá até para buscar compra de position trade com stop aqui embaixo nessa ação. Ou na próxima semana ali, ó, olhando para os próximos pregões, sinalizações de alta no gráfico de menor periodicidade, acima dos 22,80 também gera possibilidade de compra como fundo ascendente, pivô de alta acima dos 22,80 no gráfico de 60 ou 120 minutos. O foco maior seria o gráfico diário, só quando eu perdi o ponto de entrada, o stop ficou grande para botar o stop aqui, aí a gente desce um prazo operacional tentando pegar um ponto mais interessante de entrada com stop mais curto. Leve 3, ação que está com um cenário bem negativo ainda, por mais que tenha subido no pregão de hoje 1,87%, não gosto muito no papel. Quando eu falo não gosto é que ele não vai subir. Olhando aqui para o gráfico semanal, olha só como estão as médias, ó. Basicamente aqui ficando de lado. Então aquele ativo que, beleza, deixa ele desenrolar, aí volta a focar no papel. Quem está comprado, dá para botar o stop aqui embaixo. Quem está de fora, eu olharia pelo menos para compra mais aqui acima, num patamar ali dos R$ 32,87 a R$ 33, que é basicamente ele voltar para cima das médias e gerar sinais de alta aqui. E mais uma vez, só reforçando que o foco aqui não é falar que o papel vai subir ou vai cair, o cenário encaixa muito para compra? Não encaixaria para compra. Não. Se eu fosse tomar a decisão, não faria compra agora. E não significa dizer que não vai subir. Não faria compra, não é porque não vai subir, é porque existem papéis que podem ter um cenário gráfico melhor do que esse papel, como eu até mencionei nessa análise aqui de fechamento. PNVL3, ação dentro de um movimento de subida, que perdeu ali a região inteira de suporte aqui para trás, está dentro ainda de um viés mais de baixo, gerou um sinal de fundo no gráfico semanal em cima do nível de suporte, beleza, iniciando uma boa recuperação, mas ainda é pouco para eu abrir uma compra nessa ação. Então me chama a atenção muito mais depois que ela mostrar aqui que na briga aqui entre compradores e vendedores, ela ganhou força aqui e ela passou a usar essa região aqui, essa trincheira aqui, essa região de briga ali, de batalha entre compradores e vendedores, como um nível de suporte para abrir compra no papel. Ela dá um indício maior de enfraquecimento do cenário baixista dela de curto prazo, se não só retornando acima do patamar dos 11,70 a 11,75, mas superando os R$12. Aí ela gera algo mais relevante aqui para cima. TASA 4, cenário também ruim, pegar o gráfico mensal aqui dá para ver melhor, cenário de movimento para baixo, não tem nenhum sinal de alta, tá, beleza, está em cima do nível de suporte, pode voltar a subir no nível que se encontra, só que eu pego o gráfico semanal, tem sinal de alta? Tem um leve sinal de alta aqui, leve. A superação dessa máxima dessa última semana aqui, dessa semana que fechou, 12,22, aí sim aumentaria a chance de subida, mas a tendência de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal é de baixa. Então o desafio é grande. Qual o primeiro desafio grande, importante para o papel? Região ali na faixa dos 12,70, onde está até a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal. Diário, poxa, Dalton, aqui ele já superou esse topo aqui, eu não vejo com muita relevância não, esse topo aí não, tá? Para mim o topo mais relevante da tendência de baixa está aqui. Estrutura mais relevante, né? Ali os R$13. Mas o fato é que se voltar para cima dessa região aqui, já é algo mais positivo. Enfim, não é um papel que eu gosto muito para operações de compra nesse momento. Espero que ele ganhe mais força aí para cima, mas por enquanto nada feito. E NBR32, Banco Inter aqui, gerando um bom candle de alta de 4,64%, vinha dentro da estruturazinha de baixa, lateralizou, não fechou abaixo dessa mínima, então para mim a estrutura principal está aqui, essa máxima é de 27,77, hoje foi 27,81, então quebrou a estrutura de baixa, só que isso aqui tudo ainda é um ponto de resistência com fundo anterior e topo anterior. Beleza. Semana que vem, passou a gerar sinalização de alta acima dessa região, melhor ainda, pegar o gráfico até de 60 minutos, ou seja, veio aqui para cima, patinou aqui, gerou sinal de alta, foco em compra. Seria uma forma de arriscar uma compra sendo mais agressivo, vou comprar a superação da máxima desse candle, vou botar o stop abaixo dessa mínima e vou tentar pegar um objetivo pelo menos aqui para essa região. Seria uma alternativa com risco maior. As médias ainda não estão apoiando essa entrada, por isso que ela tem um risco maior, que dá para buscar um intraday ali, um G60 pelo menos, para buscar um fundo ascendente, aumentar essa chance do papel continuar o seu processo de subida. Então é isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise de fechamento pregão. Desejo a você aí um excelente final de semana.
deixa um like, um joinha aqui pra gente, um grande abraço e até os conteúdos que é mais exclusivo para membros, radar da semana e oportunidades da semana no decorrer deste final de semana aqui no canal. Grande abraço.